Você que está aqui no YouTube, seja bem-vindo a essa live. Você está ao vivo diretamente com Lúcio Biciro. E hoje eu vou falando o seguinte para você, ó. De segunda e quarta-feira vai rolar agora a Maratona dos Hábitos às 20 horas e 7 minutos. É uma mentoria exclusiva para falar das principais formas de você mudar os seus hábitos e adquirir hábitos que são propulsores de sucesso. Mas já para iniciando, quando você passa a mandar aviãozinho, clicar aí no joinha, você está prosperando na vida de outras pessoas. Quando eu quero prosperar, eu preciso fazer pessoas abaixo de mim também prosperarem. Então é muito importante você também ter essa questão do servir interno dentro de você. Por isso a importância de você que está aqui agora no YouTube, por exemplo, que não me segue, já vai lá e se inscreve no canal, tá? Tamo juntos? Para você entender melhor o objetivo dessa live, eu vou contar como surgiu a ideia do Mind Hábitos, que foi uma metodologia que eu idealizei dentro de um determinado momento. O método Mind Hábitos, ele é uma metodologia que nasceu de um processo da neurociência com os processos de coach. E para quê? A finalidade é fazer com que o indivíduo passe a tomar controle sobre o seu próprio comportamento. E a coisa mais importante que tem na vida da gente é o comportamento. As pessoas têm dificuldade de mudar comportamento. E existe um estudo feito pela Universidade de Duquesne que fala o seguinte, que 50% do que uma pessoa faz são hábitos. Então você já imaginou que você tem 50% das suas ações diárias pautadas em hábitos. E com isso, com base nesse contexto de toda uma vivência, eu passei a entender que através de 4 passos eu comecei a mudar, a metrificar os meus hábitos, a entender quais eram os hábitos sabotadores, os hábitos que poderiam inserir no lugar dos hábitos negativos como hábitos produtivos e aprender a comemorar as minhas pequenas conquistas. E por que comemorar as pequenas conquistas? Fica vendo como isso aqui é interessante. Eu não sei se você já tem um mapa dos sonhos, mas no mapa dos sonhos, você normalmente tem que colocar ali, ó, seu sonho de curto, médio e longo prazo. Só que as pessoas tendem a querer comemorar somente quando chega em cima. E eu vou te falar a real. Você tem que comemorar antes. Porque a sua mente, ela de verdade, ela não define o que é grande ou pequeno. Então você só precisa comemorar. Então, é de suma relevância a importância de implementar bons hábitos. E os grandes especialistas em hábitos, como Charles Duhigg, do Poder dos Hábitos, e o James Clear, que é os hábitos atômicos, eles mencionam que pessoas que passam a ter hábitos produtivos, elas têm uma vida plena. E essa vida plena é o que todos nós sonhamos. O que é a plenitude, né? É se você está bem em todas as áreas da sua vida. Portanto, se você ainda tem dificuldade com seus relacionamentos, sua vida pessoal está ruim, sua vida profissional não está deslanchando, com certeza seus hábitos estão sendo responsáveis pelo seu insucesso. E o insucesso é o que a gente jamais quer ter nessa vida. E uma coisa muito importante que você passa a entender quando você começa a compreender sobre hábitos é o quanto a gente carrega hábitos negativos na vida da gente. Como, por exemplo, você precisa desprender de práticas que potencializam hábitos ruins. E o que são essas práticas de hábitos ruins? Vou dar um exemplo. Ó. Dormir demais, ser uma pessoa sedentária, ser uma pessoa sem propósito definido ou ser uma pessoa negativa. A coisa mais difícil na minha vida foi eu compreender de início qual era o meu hábito que era muito ruim. E todos nós temos essa dificuldade. Porque quando você dorme demais, significa que você está querendo fugir de alguma coisa. Presta atenção. Quando eu ia viajar, eu acordava 3 da madrugada rindo. Mas para trabalhar eu acordava 7 xingando. E assim, todos os meus problemas eu achava que ele ia desaparecer da minha vida a hora que eu estava dormindo. Só que você vai ter que acordar mais dia menos dia. E você tem que dar graças a Deus se você acordar mesmo. Então você vai compreender o seguinte, que o problema ele vai continuar lá. E você só está instalando um hábito para você ter como se fosse uma fuga. Para você fugir. Aí eu te pergunto, por que será que você quer fugir de um obstáculo? Você já parou para pensar nisso? Às vezes nem você sabe por que você está querendo dormir tanto. E eu vou te falar o seguinte, você só está dormindo porque, como diz lá a Universidade de Duquesne, porque 50% do que você está fazendo é hábito e esse é um hábito ruim. Da mesma forma, é a pessoa sedentária. Você sabe que o seu bem maior é a sua vida. Isso é um dos elementos da minha pulseira aqui, ó, que é ativadora, que é a pulseira pautada em PNL. O que acontece com a nossa vida? Quando eu sei que a minha vida é meu bem mais importante, o que eu passo a fazer, pelo amor de Deus? A cuidar da minha vida. E como você quer ser sedentário e deixar aquilo que é o mais importante para depois? O depois pode ser tarde demais. Muitas pessoas, elas acordam na maca de um hospital,
desesperada, que teve uma parada cardíaca, que teve alguma parada no sistema vascular, e aí já é tarde demais, na maioria das vezes. Então é muito importante você entender que esse hábito de você ser sedentário é um hábito ruim que está inserido na sua vida. Outro que eu falei que é você ter propósito definido. Coisa mais difícil é a gente entender sobre propósito. E quando você passa a entender que hábitos influenciam no seu propósito, você começa a entender o porquê que você não definiu esse tal de propósito que todo mundo fala. Aí tem gente que fala assim para mim, pô, Lúcio, mas o que é propósito, afinal de contas? Propósito é aquilo que eu passo a fazer de uma forma tão constante que passa a fazer parte da minha vida. Então, às vezes, você quer encontrar um propósito, mas você está parado no mesmo lugar. Você está morto ou morta, sentado numa cadeira, esperando coisas acontecerem na sua vida, mas nada acontece. Então, a questão do propósito definido é aquilo que você passa a fazer numa constância, de forma que você vai absorvendo toda a energia do processo e você passa a entender que aquilo, na verdade, é o seu propósito. Então as pessoas inventam um monte de filosofia sobre propósito, mas o principal é isso. Comece algo para você ver diferente do que você está fazendo e coloca ali energia, força, determinação, que você vai ver que você vai mudar totalmente esse perfil. A maior oportunidade que você pode ter na sua vida é ter o controle sobre o que você faz. Como que você vai ter controle sobre o que você faz? Por intermédio de hábitos, que são os hábitos propulsores de fazer com que a gente passe a querer avançar cada vez mais. Lembrando, eu quero de verdade que você que está aí não esqueça, ó, quase 50% do que nós fazemos no nosso dia a dia são hábitos. E aí eu te pergunto o seguinte, por que tem algo que te incomoda às vezes? Você já parou para pensar nisso? Que tem hora que você está vindo, aí daqui a pouco algo te incomoda. Aí você para e fica tentando imaginar o que pode ser, aí você começa a arrumar culpados pelo que está te incomodando, né? Você começa a culpar governo, a culpar pai, a culpar mãe, a culpar namorado, marido, mulher, enfim. Mas você sabia que isso pode ser hábitos? Que na verdade o que está te incomodando são hábitos. Só que você já não percebe mais. Isso tem o motivo para você não saber. Porque o hábito, depois de um tempo, você vai aprender, dentro desse período que vai ter a maratona dos hábitos, que os hábitos eles nascem no nosso consciente. O vitimismo, ele te deixa no mesmo lugar, enquanto a superação ela faz você caminhar e evoluir. O Silvio Santos, por exemplo, ele não tinha infraestrutura, ele não tinha uma boa ambiência, ele não tinha clientes, mas mesmo assim ele foi lá e começou a vender carteirinhas plásticas para guardar títulos de eleitor na época, que estava virando moda ali, né? A questão dos títulos de eleitor. E então a coisa foi muito louca, porque ele parou de viver uma vida vitimista e começou a viver uma vida de superação. Esse foi o maior exemplo do Silvio Santos como uma pessoa que teria essa vida de vitimista, mas ele decidiu pela vida de superação. Então, assim, uma coisa que também foi muito interessante é fazer diferente. O que foi fazer diferente? Fazer diferente, Steve Jobs, por exemplo, ele foi um cara que ele foi para a faculdade e lá na faculdade ele determinou que tinha lá também na faculdade um curso de caligrafia. E ele simplesmente foi e fez esse curso de caligrafia. Mas pasme você, que foi esse curso de caligrafia que fez ele se tornar um ótimo web designer ali, o cara que fazia uns desenhos top demais, e com esses desenhos tops demais, ele se tornou o cara que foi propulsor da Apple. Então você consegue entender que ele só fez diferente? Quantas pessoas, você por exemplo, que tá aí, você já fez curso de caligrafia? Eu não sei nem como é. Eu lembro que na escola tinha um caderno de caligrafia. E minha letra é letra de médico, né? E que a letra de advogado. Então, assim, uma coisa muito louca isso, quando você ousa fazer diferente. As pessoas têm medo de fazer diferente na vida delas e acabam não tendo a possibilidade de fazer o que é necessário para as coisas ocorrerem de uma forma que vai fazer com que a pessoa passe a trilhar por uma nova jornada ou pelo novo caminho. Então, se você parar para pensar o quanto você anda fazendo de diferente na sua vida, quanto você hoje coloca à disposição do novo. Então, fazer diferente é muito importante. Outra coisa, quando a pessoa ela passa a se inspirar nela mesma. O que é essa inspiração em você mesmo? A Hebe Camargo, que foi a maior apresentadora da TV no Brasil, ela era uma mulher numa época que só homem dominava. E ela chegou quebrando o padrão. Porque ela aprendeu a se inspirar nela mesma. Porque quando você acredita em você, nada vai impedir você de chegar onde você quer.
Nada te impede, você só precisa continuar no percurso. E a Hebe foi excelente nisso, ela soube aonde ela queria chegar, se inspirando nela mesma, e com isso ela fez outras mulheres se inspirarem nela também. E isso fez com que a Hebe se tornasse esse ícone de pessoa que realmente se inspirou nela para fazer com que outras pessoas passassem a se inspirar nela e que, por consequência, se inspirassem nelas também. E foi isso que aconteceu comigo. Eu passei a me inspirar em mim, a entender que eu podia fazer coisas que as outras pessoas também não faziam, a parar de usar o do vitimismo e começar a usar a força da superação. Existe uma força na superação. A forma pela qual você conta a sua história está errada. Você está contando a sua história de qualquer forma, como se você fosse uma merda ou um merda na vida. E não é assim que funciona. Você precisa ser uma pessoa energética, uma pessoa que acredite em você, e você vai seguir por um caminho quando você menos esperar, coisas acontecem. Por quê? Você começou a tracionar diferente. Aí você saiu daquele ciclo do vitimismo. Você saiu daquele ciclo de fazer as mesmas coisas esperando resultado diferente. É assim que funciona. As pessoas ficam tentando achar milagre. O milagre é você na terra e você ainda não se ligou nisso. Então presta atenção, que tem muitas coisas que a gente precisa fazer e a gente acaba não executando. E aí está a maior dificuldade das pessoas que não entendem dos seus próprios hábitos. Muitas pessoas dizem que não conseguem mudar o seu comportamento. Essa é a coisa mais maluca, né? Você falar que você não pode fazer alguma coisa. A pessoa fala assim, eu já tentei, mas não consigo. Tem até uma música que tem assim, né? Que fala, eu já tentei, mas não consigo. Vou te falar a real, só não consegue quem não quer, quem não acredita, quem não persiste na sua melhor versão. Ó, imagina o seguinte, você tem aqui uma pessoa do lado meu esquerdo, outra do lado direito. Eu pego essa pessoa do meu lado esquerdo, aí eu coloco aqui os sonhos dela, tá? Então eu vou colocar os sonhos. Ela quer ser uma pessoa que tem uma boa casa, um bom carro, um bom relacionamento, ela quer viajar para vários lugares, ela quer frequentar bons restaurantes, ela quer ter uma vida dos sonhos. Do outro lado, eu tenho uma pessoa negativa, insegura, medrosa, que vive no vitimismo, não consegue sair do mesmo lugar. E aí eu te pergunto, você é uma pessoa que está do lado esquerdo ou direito? Sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Você é a pessoa do lado direito, mas você não reconhece. Você fica num sonho profundo aqui que você está dormindo. E você precisa acordar para a vida. Sabe quando você vai acordar? Quando você chegar aqui no lado negativo e abraçar esse lado negativo. Sabe por quê? Porque você tem que acolher o que é ruim. Infelizmente é assim que é a vida. Eu só aprendi a trilhar por uma nova jornada quando eu comecei a abraçar as minhas dores, as minhas inseguranças. Eu comecei a entender que aquilo fazia parte do processo. É como um foguete. O foguete da NASA. Olha que interessante isso aqui. O foguete tem alguns estágios. Então ele tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto estágio. O primeiro estágio do foguete é onde está todo o combustível dele. Uma maior quantidade. Isso aqui é gigante de perto. O que acontece? Quando o foguete vai ser lançado, a propulsão está aqui, ó. A energia maior está aqui. Aí eu te pergunto, a sua energia está aonde? Aonde você vai buscar a energia? Do seu lado ruim, das coisas que não fizeram sentido para você. Porque é isso que vai fazer você usar de trampolim para você seguir em frente. Mas o problema é que você não acredita nisso. Aí você passa a viver uma vida de mesmice, achando que está tudo bem e não está. Aí você fica aplaudindo, ó. O sucesso dos outros, você não consegue aplaudir você. Começa a aplaudir você nessa vida. Você merece ser aplaudida. Imagina, você vai no espelho, não sei onde você está, vai lá e ó, bate palma para você. Ó, seja mais do que você imagina. Você é muito pequeno e você não é pequeno. Presta atenção nisso. Você acha que você é pequeno. Dá um zoom e sai de dentro de você e enxergue as possibilidades de coisas que tem nessa vida. E você acaba não aproveitando, porque simplesmente você decidiu que você não consegue. Outra coisa que é muito maluca, a pessoa fala assim, ó, já sou velho demais para conseguir mudar. Ô, meu amigo, minha amiga, vou te falar o seguinte, ó, a neurociência, não sei o que eu tô falando não, fala o seguinte, ó, nosso cérebro evolui com o tempo. Nós éramos homens da caverna, que tínhamos medo da sombra. Tem lá a filosofia de Platão falando sobre isso aí. Presta atenção nisso aqui, ó. Se você de verdade parar para pensar, você vai entender o seguinte, ó. Eu hoje vou fazer 50 anos de idade, mas eu tô com 49. Eu hoje falo o seguinte, eu queria, com a cabeça que eu tenho, ter 20. Mas não é porque eu queria ter 20 anos, eu queria ter o corpo de 20, para ter a energia para me levar mais à frente, entendeu ou não? Porque a minha cabeça evoluiu, mas o corpo, infelizmente, ele não aguenta. E a gente acaba entendendo que, na verdade, ó, é mentira o que te contam.
Aquilo que você... eu tenho dificuldade quando eu fico mais velho. É mentira, porque seu cérebro ele evoluiu mais. Você entende que algumas dificuldades elas já não vão mais existir? Porque eu passei por todo um processo. Então essa coisa de você falar que você tá velho e não consegue mudar, é paranoia da sua cabeça. Porque sua mente, ela vai se adaptar a tudo aquilo que você se alimenta. Então assim, pelo amor de Deus, só ouve. Porque daqui a pouco você vai ter que entender que você vai ter que fazer algumas coisas que vai fazer você criar essa linha de autoconsciência. Outra coisa que as pessoas me dizem, meus pais eram assim, eu sigo o mesmo padrão. Nós somos, tem essa frase aqui, está aqui no... Você é o produto que você mais consome, que você mais se alimenta. Presta atenção nisso. Você nasceu, foi criado por uma família, passou pelos seus parentes, foi para uma escola, começou a defender uma causa que você não sabe nem qual era essa causa, e aí você foi para um lado religioso, que você não sabe nem por que você também foi, e aí você foi fazendo coisas na sua vida. O que você fez? Você foi construindo você do agora. Essa pessoa que você é agora, você construiu. Você entende isso ou não? Pelo amor de Deus. Aí você pegou e se construiu. Só que agora você chegou, a construção tá feia, tá zoada essa construção. Tá ganhando aquela construção de comunidade, tudo torto. Sabe? Chove e leva tudo embora, porque não tem alicerce. Foi feito na areia, não foi feito na rocha. E aí você não entende sobre isso. Aí você fica se lamentando, mas presta atenção. Você não é seus pais, você não é a escola, você não é a igreja, você não é essas coisas, não. Você se tornou isso daí. Então você consegue entender que você consegue mudar? Você consegue ir para outra direção? Em Provérbios 23:7 tem uma frase que fala assim, de Salomão: uma pessoa é como os pensamentos que carrega no coração. E o que você está carregando no seu coração? Dor? Mágoa? Tristeza? Decepção? Frustração? O que mais você está carregando aí? Carrega amor. Presta atenção, na Bíblia está falando assim, amar ao próximo como a ti mesmo. Sabe o que significa isso? Só para você ter uma ideia. Significa assim, você é dono de tudo que você tem na terra. Você tem tudo. Aí você fala, não, eu não tenho. Eu não tenho uma casa própria, eu não tenho um carro. É porque você não acessou. Mas você tem isso tudo. Aqui onde eu estou tem um monte de mansão vendendo. Tem um monte de carro top vendendo. O problema é que você não está acessando. Você consegue entender que já está disponível, mas você não acredita, porque o seu coração, ele tem um termo que o pessoal usa, que acho que é quebrantado, salvo engano, é assim que está ele. Então vamos fazer diferente? Comece a entender um pouco mais sobre você, para você ir muito mais além, porque o que está faltando em você é autoconsciência, de você entender o quanto você pode caminhar por uma jornada. Muitas pessoas tentam mudar seus hábitos. Muitas. Todo dia, né? Você vê gente falando assim, eu vou mudar. Dia 1º de janeiro, que é o dia da mentira. As pessoas vão lá e falam um monte de coisa que elas vão mudar e que vai fazer acontecer e que piriri pororá e nada muda. Por quê? Porque faz de forma errada. Aí se frustra à toa. Tudo em nossa vida vai ser de forma gradativa. Coloca assim, no papel. Tudo na minha vida é gradativo. Você, quando foi gerado ou gerada, foi gradativo. Às vezes foi na primeira, mas é difícil. Então foi lá, tentaram 1, 2, 3, aí você veio. Só que você viu que você também levou 9 meses, às vezes 7, os prematuros aí, mas 9 meses, que é a regra, para nascer. Depois você nasce, fica um tempo para você aprender a engatinhar, para você aprender a falar, para você aprender a andar. Você vai entendendo que você vai fazendo uma construção, e aí você chega a uma certa idade. Que aí você quer que as coisas aconteçam da noite pro dia. E aí você começa a acreditar nas pessoas que nunca constituíram nada na vida delas, falando que para você consegue fazer as coisas em 3 meses, que você vai levar 10 anos. E faz parte do processo. Me falaram uma coisa uma vez que eu fiquei me pensando. Falei, eu não consigo compreender isso. Não tem a sua casa. Aí eu falei, mas como que eu não vou ter a minha casa? A minha casa é minha segurança. É o meu ponto de início de todos os dias. Aí eu fico pensando, quem falou isso? Já deve ter a casa própria dele. Mas por que fala então para você não ter a sua? Porque você precisa pegar esse dinheiro e investir, porque o aluguel tá... Mas existe um nível de energia de segurança. A gente precisa ter um nível de segurança. E é isso que falta na gente às vezes. Então, você entende que a forma que as pessoas falam pode ser que não seja a melhor? E aí você acaba seguindo isso, depois você se frustra. Então, pega essa assim para você ficar esperto. Aí você fala assim, Lúcio, eu quero eliminar 30 quilos. O que você precisa fazer? Aí você vai lá, fica paranoia e fica falando, eu preciso perder 30 quilos, eu preciso não sei o que, 30 quilos. Não.
Comece eliminando algo na sua alimentação. É simples, não é complicado, mas você dificulta as coisas. Presta atenção, você quer eliminar 30 quilos. Se você eliminar 1, agora só são 29. Se você eliminar 2, 28. Eu preciso eliminar 5 quilos. E eu vou mostrar para vocês a partir de janeiro. A partir de janeiro, a semana que vem já, né? Eu vou começar um regime para perder 5 quilinhos. Eu vou mostrar para vocês o que eu faço para fazer isso. E eu perco isso muito rápido. Por quê? Porque eu vou eliminando aquilo aos poucos. Eu não fico na paranoia do que eu vou ter que fazer isso de uma vez. É gradativo. Eu vou mudar minha alimentação. Eu vou tomar uns medicamentos que eu estou precisando, vitamina A, vitamina B, vitamina D. E aí eu vou compensando isso em atividades físicas e fazendo com que eu perca o excesso de peso. É assim que funciona. Ah, eu quero correr uma maratona. O meu amigo, eu lembro, eu ficava... O pessoal falava assim, ô Lúcio, vamos correr lá na São Silvestre? Eu falava, meu amigo, eu nem andei esse ano. Como que eu vou correr? Aí o cara fala, eu vou lá. Aí você vê aquele monte de gente maluca, o cara dá 10 passos e infarta lá. Sabe por quê? Porque ele não se preparou. Você quer correr a maratona? Dia 2 de janeiro ou dia 1º, começa uma caminhadinha dentro da tua casa mesmo. Aí depois de 2 meses, você vai ver que você vai estar dando uns trotinhos. Aí daqui a pouco, 4 meses, você já está correndo 2 quilômetros. Depois 6 meses, 10 quilômetros. Quando você perceber, você corre a maratona já. Aí é diferente. Aí você está preparado para as coisas. O problema é que faz tudo errado. Aí você não consegue, quero ter o corpo ideal. As pessoas falam assim, eu quero ter um corpo ideal. Aí eu falo assim, mas o que você está fazendo de atividade física? Na verdade eu não tenho tempo. Aí começa aquelas desculpinhas esfarrapadas que não tem tempo. Agora vamos ser real. Você não quer um corpo perfeito? Se você quer um corpo perfeito, você tem que arrumar tempo para você. E o tempo é você quem dá, é você quem faz. O primeiro compromisso é com você. Você tem que se comprometer com você. Aí eu vou te falar um segredo que ninguém te contou, tá? Uma coisa que eu aprendi e funciona, mas eu fui entender isso de uma forma como ela é. Quando a gente se compromete com a gente tem a mania de dar os perdidinhos. Tô na academia treinando lá. Tava lá treinando. Supininho. Tô deitado. Chegou no 9º, eu falei, já tô cansado. E joguei a barra de volta. Quando eu tô com o personal fala assim, mais uma. Aí eu vou lá, 10. Mais uma, 11, mais uma, 12, mais uma, 13. Você faz 15, porque tem um compromisso. A pessoa está ali só te olhando. Então, a maior dificuldade que a gente tem como ser humano, eu também me coloco nessa situação, é você ter um compromisso com você, mas se comprometer com alguém. Existe uma declaração de compromisso que foi feita pelo Bruce Lee em 1968, está num café lá em Nova York. E ele fala o seguinte, que ele ia ser o primeiro oriental mais rico do mundo. E ele colocou uma data para 1976. Só que quando chegou em 1973, ele já era o oriental mais rico do mundo. Que pena que ele morreu em 1974. Mas olha que maluco isso aqui. Ele fez uma declaração de compromisso que ele gritou para os 4 cantos do mundo, ó, eu vou ser o oriental mais rico do mundo. Agora vamos falar real. Ó. Quando você faz isso, aí você cria o que? O compromisso. Se eu não faço, eu não crio compromisso. Aí você fala assim, não, eu não vou fazer. Porque se eu fizer, os outros vão me julgar. Aí vamos voltar um pouquinho. Como você quer mudar como pessoa se você mesmo não acredita em você? Porque eu tô me lixando pro julgamento. Porque a hora que eu acredito em mim, eu só sigo em frente. Eu vou para fazer acontecer. Eu não fico nessa paranoia do que os outros vão falar de mim. Se eu sentir internamente que eu tenho que fazer, eu vou fazer. E é isso que as pessoas não entendem. Aí você fala assim, não vou criar o compromisso. Porque se eu tenho compromisso, eu tenho responsabilidade, né? E a responsabilidade vai te julgar. Mas esquece isso. Se comprometa. Eu me comprometo aqui na internet. Eu tô falando pra você aqui, ó, em janeiro, dia 2. Tem um monte de gente aqui. Eu vou começar, vou perder só 5 quilinhos que eu preciso eliminar. Mas 5 quilinhos com 49 anos é difícil, sabe disso, né? Mas eu vou mostrar pra você. Eu espero que você esteja comigo nessa minha jornada aí de perder esses quilinhos aí, eliminar. Então, assim... Se comprometa com alguém, se comprometa comigo, que eu estou me comprometendo com você, em fazer isso acontecer. Lúcio, mas eu tenho dificuldade. Ô, Lúcio, é difícil demais. Onde eu moro, começa a dar desculpa, né? Onde eu moro não tem academia. Onde eu moro a vida é difícil. Ó, na minha época, a gente pegava um cabo que era tipo de ferro de construção, que era os canos, colocava dentro de uma lata de tinta e metia concreto e fazia pezinho. Parecia presidiário, né? Mas era assim que a gente fazia.
Ah, catava uns negócios e pendurava para fazer barra. A gente se virava. Você entende? Hoje, você tem acesso, hoje tem parque, né, gente? Que tem todos esses equipamentos aí. Pelo amor de Deus. Então não tem desculpa, você só precisa começar. Então eu vou te ensinar como você vai fazer isso a partir de amanhã para você substituir algum hábito seu aí. Olha que interessante, você vai escolher 3 hábitos. 3 ruins. Ah, Lúcio, eu não sei o que é hábito ruim. Você está comendo direito? Você está dormindo direito? Você de verdade está praticando alguma atividade física? O que você faz? Está gerando resultado? Então escolhe essas coisas aí. Você fica reclamando da vida? Você é vitimista? Escolhe isso aí, beleza. Você vai escolher 3, só que você vai escolher um dos 3. O que você acha que é menos complicado de você iniciar. Então você vai pegar esse e vai iniciar nele. Você consegue entender que você tem que enfrentar suas dores? Lembra de novo? Ó, lado esquerdo, lado direito. Você tem que vir daqui pra cá e abraçar isso aqui e falar, eu vou fazer, a partir de hoje eu vou fazer. Então, ó, é difícil, eu sofri. Há 8 anos eu não vejo TV aberta, mas eu sofri no início. Eu dava aqueles miguezinhos, sabe? Na ligadinha, ver se ninguém tava vendo. Então sai dessa. Tenta. Você vai dar os migué, mas pelo menos tenta. Outra coisa que você pode fazer. Se você está acostumado a comer doce, você vai pegar e vai fazer o seguinte, ó. Substituir por uma fruta. Uma banana, uma maçã, uma pera. Ah, eu não gosto de fruta. Ô, chato você é. Faz assim, ó. Vê o que você come de doce e põe água no lugar, então. Entendeu? Tipo assim, toma café com açúcar dentro. Aí você vai tomar um cafezinho amargo. Você entende? Você vai falar, mas pra que eu vou fazer isso? Pra que eu preciso disso? Você não quer mudar comportamento? Se você não consegue no pequeno, você nunca vai conseguir no maior. Você precisa entender, se você não consegue lidar com uma coisa pequenininha, como você vai brigar com o maior? Por isso que você tem que ir naquilo que é gradativo. Aí você vai saber se você é essa pessoa ou não. Porque se você não é, nem aparece aqui na outra live. Porque é assim que funciona. É determinação. É o que eu quero. Dorme demais. Já falei aqui lá no início. Durmo para fugir de uma obrigação ou durmo para fugir de algum problema. Rapaz, acorda e sai dando soco nisso aí. Só acorda. Desperta e já vai fazer algo. 30 minutos antes. Como que eu comecei a levantar cedo? Eu comecei a levantar cedo porque eu precisava fazer um curso e eu não queria interferir no meu negócio, porque eu tinha sócio. Eu sempre fui consciente com essas coisas. Então eu fiquei 15 dias acordando cedo. Só que, por Deus na minha vida, eu fui para Nova York. Quando eu cheguei lá, foi no mesmo período ali, meses, 6 meses. Quando eu fui para Nova York, cheguei lá, tinha um hotel lá na Times Square. Aí a gente pode, quando mudar hábito, criar propulsor, estou lá na Times Square. Olha que interessante, tinha uma sala lá que estava lá, 5am Magnatas Club. Aí eu fui perguntar o que era. Era uma sala que os caras, grandes empresários de Nova York, se reúnem às 5 da manhã. Aí eu te pergunto, os caras que prosperam 5 da manhã estão em reunião e você tá onde? Dormindo. Você entende que não tem sentido? Quando a gente fala de prosperidade, é você se colocar à disposição de um campo de batalha. E não ficar reclamando com mimimi. Entra às 8 da manhã e sai às 18. Aí fica contando horário para entrar e horário para sair. Sabe quando você vai prosperar? Nunca. É muito difícil. Porque o nível de consciência é muito alto. É um hábito que você já criou que você não consegue sair dele. Você precisa se livrar disso. Isso é um karma na sua vida. Então, assim, ó, uma coisa que você precisa aprender, e eu aprendi, a maior dificuldade da maioria das pessoas é executar aquilo que elas escutam. Nossa, essa aqui vai ser pesada, hein? Você tá sentado? Se estiver deitado é preguiçoso, hein? Levanta, pelo menos senta. Pelo amor de Deus, ó. Olha isso aqui, ó. Tem um psiquiatra norte-americano que chama William Glasser, tá? O que esse cara fala? Ele fala o seguinte, ó. Quando você ouve, você retém 20%. Quando você discute o assunto, você retém 70%. Quando você você executa, você retém 80% de aprendizado. E quando eu ensino, 95%. Se você entender que é gradativo, aí hoje você só está escutando. Sabe quando que você vai executar? Me responde. Amanhã? Daqui 1 mês? Daqui 1 ano? Daqui 2 anos? Daqui 3 anos? As pessoas têm dificuldade de executar. Porque a pessoa passa a acreditar que tudo funciona para o outro, menos para ela. E na real é o seguinte, ó. É doído que eu vou te falar. Tudo tá para todo mundo, mas nem todo mundo está para tudo. Sabe por quê? Porque fica dando um monte de motivos para não realizar as coisas. Eu vou te fazer um desafio para você entender o que eu tô querendo dizer. Eu quero que você, de verdade, amanhã, você vai levantar. Eu não sei o que você vai fazer,
dentro dos hábitos que você escolheu. Mas se você tomou um café e falar, Lúcio, ó, a partir de agora, de hoje, eu vou tomar meu café sem açúcar. E sabe que isso faz um bem danado, né? Pôr açúcar no seu suco, no seu café, ou em qualquer refeição sua aí. Aí você vai fazer lá, vai bater uma fotinha ou vai filmar, mostra, é legal. Lembra do compromisso? Você tem que ter compromisso, senão a sua vida não vai mudar. Lúcio, mas se eu fizer isso, muda a minha vida? Pelo menos você já começou. Você iniciou uma mudança. E você entende que o hábito é um efeito cascata? O hábito é um efeito cascata. Quando eu mudei o meu hábito de reclamar, eu comecei a mudar outras coisas, porque eu fiquei um cara feliz. Eu comecei a enxergar as possibilidades que eu tinha parando de reclamar. E as pessoas que se afastavam de mim, se afastavam porque eu era reclamão. E eu não entendia isso, eu não enxergava isso. Só que quando eu girei uma engrenagemzinha pequena, eu só falei pra mim assim, eu acordava e falava, não posso reclamar. Lógico que a minha esposa estava do lado, e a hora que ela começava a me estressar, ela falava, aí, você não aguenta. Miserável, ela ficava me desafiando. Aí, você já tá reclamando. Aí eu falava, puta merda. E ó, eu levei um tempo, porque hábito é assim, você demora, só que você tem que estar no controle. Eu ficava todo dia, eu não vou mais reclamar. Quando eu ia reclamar, ela estava do lado, eu já engolia. Sabe quando a criança vai chorar, o pai fala, Caps! É a mesma coisa. Eu engolia. E aí, depois de um tempo, simplesmente, aí parece que você fica zen. Na pandemia, só pra vocês entenderem o seguinte, na pandemia, ali eu vi que eu tinha transcendido. Porque nos últimos 12 anos, eu mudei muito o meu comportamento. E na pandemia, meus amigos ligavam e falavam assim, ô Lúcio, tá tudo bem? Eu falava, tá, tudo bem, tudo perfeito. E ele, assim, nesse tom. Aí eles falavam, mano, ou tá usando droga, ou tá bebendo demais, porque não é possível que esse cara, dentro da pandemia, que tá ferrando com tudo, ele tá tranquilo. Sabe por quê? Porque eu já tinha acostumado a não reclamar. Aí eu ficava vendo onde estavam as oportunidades. E aí que você consegue entender agora onde está a sacada? Ó? Quando você para de reclamar, você começa a ver oportunidades, coisa que as pessoas não veem. Por quê? Porque você está o tempo inteiro reclamando. Presta atenção, de verdade, tenta pensar assim, ó, o quanto você esse ano, hoje é dia 26, o quanto você esse ano fez de coisas positivas, produtivas. Tenta pegar isso e pôr numa folha. Consegue contar na mão, nas duas? Eu não tenho nem ideia de tanta coisa top que eu fiz esse ano. Acho que dá umas... se eu pegar um fardo de resma de papel, eu vou ficar escrevendo até amanhã. Sabe por quê? Porque a reclamação não existe. Agora eu quero resultado. Eu fico buscando resultado. Buscando formas de fazer coisas acontecerem. Agora, se você não consegue colocar 5, contar na sua mão, você está com problema. E aí o que você precisa fazer agora? Mudar seus hábitos. Lúcio, de verdade, eu já tentei, fiz curso, já fiz não sei o que, eu não consigo. Vamos de novo? Eu quero construir com você essa jornada. É por isso que vai começar a Maratona dos Hábitos, que está agora dando start hoje. Então, quarta-feira, às 20h07, eu vou estar de volta. Será que você vai estar aqui? Aí vamos falar um pouquinho de prosperidade. Sabe o que é prosperidade? Prosperidade é assim, ó. O Lúcio quer prosperar. Eu tenho abaixo de mim uma galera. E eu preciso prosperar na vida dessas pessoas, porque quando elas prosperam, eu entendo a minha prosperidade. Você vai estar na live de quarta, lembra do compromisso? Você vai chamar algum amigo para estar junto. Sabe por quê? Porque se você não entrar naquele nível de discussão, você só vai ficar nessa de ouvir. E para executar é mais difícil. Quando você arruma alguém, que aí você começa a estar ali discutindo, poxa, o cara falou sobre isso, sobre aquilo, você vai levar esse nível de autoconsciência para um outro patamar e aí você vai começar a entender o quanto você vai executar. Então, o nosso compromisso é quarta-feira, às 20h07, no Instagram ou no YouTube, você vai trazer um amigo. E aí eu vou te ensinar que isso também é um gesto de generosidade. Você está sendo generoso comigo e com a pessoa. Existe algo nos hábitos que às vezes as pessoas falam, mas elas de verdade acabam não entendendo. Se 50% do que você faz são hábitos, os outros 50% são crenças. Só que você sabia que o que me fez mudar as minhas crenças foram a forma que eu comecei a observar os meus hábitos? Eu comecei a metrificar os hábitos e aí eu fui entendendo que aquele hábito estava potencializando uma crença. Por isso que às vezes a dificuldade está aí. Então vamos lá, fazer só um overview para você que chegou depois aqui. Eu estou trazendo hoje a metodologia que é os 4 passos para hábitos de sucesso. E é uma metodologia voltada em processo de coach, mas neurociência, pelo qual você vai aprender a metrificar seus hábitos, a entender os hábitos sabotadores, a como você cria hábitos produtivos
e como você faz para comemorar suas pequenas conquistas. E dentro dessa jornada você vai entender exatamente aonde você vai chegar. Porque a coisa mais difícil é o seguinte, ó, se eu não sei quem sou, como eu sei até onde eu posso ir? Se eu me alimentei de todo um processo até aqui, o que eu preciso agora para seguir para uma outra jornada? A vida ela é mais ou menos assim, gente. A gente fica reclamando dentro de um tempo de coisas que já passaram. Você reclama do futuro? De verdade, você reclama falando, porra, mano, no ano 2025 eu não quero não sei o quê. Você não anda reclamando. Você reclama assim, ontem foi foda, ontem aconteceu isso, ontem aconteceu aquilo. Então, assim, na real, você precisa estar de posse no agora, para você compreender que seu passado é um trampolim, o seu presente é onde você vai arquitetar o seu futuro. E para você arquitetar o seu futuro, você precisa entender um pouco sobre você. E nada melhor do que você começando com os hábitos. Gratidão para você do YouTube. E não esqueça que você é o propulsor da sua própria mudança. E quarta-feira, às 20h07, a gente se vê. Gratidão. Até mais.